Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos direto ao ponto, a teoria geral dos direitos humanos. Isso aí. A gente se baseou em fontes acadêmicas, algumas bem densas, né? Sim, bastante. Mas a nossa missão aqui é pegar a essência, tentar entender o que são esses direitos afinal. E por que a dignidade humana é tão central nisso tudo? Exato. E claro, como eles funcionam na prática, né? Como saem do papel. Fundamental. Então, começando pelo básico do básico, aquela ideia da ONU. Direitos inerentes a todos sem nenhuma distinção. Ponto. Sim, essa é a base universal. Mas para dar um pouco mais de substância, tem o jurista Antônio Henrique Pérez Lunho. Ele fala algo interessante. A definição dele ajuda a gente a pensar. Ele diz que são, tipo, faculdades, instituições que, em cada momento histórico, sabe, concretizam o que se exige de dignidade, liberdade, igualdade. E que precisam do reconhecimento legal, né? Isso é importante. Crucial. E ele ressalta, eles não vieram do nada, são fruto de muita luta histórica. O objetivo sempre foi proteger a dignidade. Ok, vamos desempacotar isso aí. E para começar a desempacotar, acho que vale fazer logo uma distinção conceitual-chave, né? Qual seria? Entre direitos humanos e direitos fundamentais. Muitas vezes a gente usa como sinônimo, mas tem uma diferença técnica. Ah, verdade. Direitos humanos seria mais o plano internacional, tipo tratados, convenções. Exatamente, com aquela vocação universal. Já os direitos fundamentais são os que estão dentro da Constituição de cada país, positivados internamente. No nosso caso, o famoso artigo 5º da Constituição de 88. O grande exemplo. E o mais fascinante para mim é como esses dois planos conversam no Brasil. Pela cláusula de abertura, aquele parágrafo 2º. Isso! Ele diz que os direitos ali não excluem outros que vêm de tratados internacionais. E tem mais. O parágrafo 3º. Aquele que dá status de emenda constitucional para os tratados de direitos humanos aprovados do jeito certo, né? Concordo qualificado. Esse mesmo, é muito poderoso. E o que une tudo isso, o elo entre o internacional e o nacional? É a dignidade da pessoa humana. Chegamos nela. O epicentro de tudo. O André de Carvalho Ramos define bem, né? Ele fala que é uma qualidade intrínseca que protege a gente contra tratamento degradante e garante condições mínimas para viver. É uma definição muito boa. Mostra que não é só um ideal, tem consequência prática. E como tem? A gente vê o STF usando a dignidade para tudo quanto é lado. Para fundamentar direito novo. Tipo a busca da felicidade, que já apareceu em algumas decisões. Isso, para interpretar normas, para limitar o Estado. A súmula vinculante das algemas. Clássico exemplo de limite ao Estado baseado na dignidade. Perfeito. E até para resolver conflitos bem complexos, como aquela decisão sobre mudança de nome e gênero para pessoas trans do registro civil, a DI 4275, se não me engano. Exatamente. Isso mostra a força da dignidade. Ela é central porque é o atributo que dá valor a cada pessoa só por ela ser humana, antes de qualquer outra coisa. Independente de qualquer condição, né? Qualquer condição. É a base para a gente exigir tratamento igual e respeito. É o valor-fonte mesmo. Faz todo sentido. E aí, entendendo essa centralidade, como esses direitos se comportam? Quais as características deles? Isso é bem interessante. Sim, eles têm um jeito próprio de funcionar. Uma delas é a historicidade, né? Eles não são estáticos, vão sendo construídos com as lutas sociais. Exatamente, evoluem com o tempo. Outra é a universalidade. São para todos. Mas aí tem um debate quente, né? Universalidade versus culturas locais. Já chegamos lá. Sim, é um ponto delicado. Mas antes, tem a indivisibilidade e a interdependência. Ah, tipo, não dá para separar direito civil de direito social, por exemplo. É tudo um pacote só. Isso. Não tem hierarquia entre eles, formam um todo. Mas atenção, Eles não são absolutos. São relativos ou limitáveis. podem sofrer restrições, desde que previstas em lei e de forma proporcional, claro. Não é qualquer limite. Entendi. E tem uma característica fundamental, especialmente para os direitos sociais.
a vedação ao retrocesso. Importantíssima. Uma vez que um direito social é implementado, o Estado não pode simplesmente voltar atrás e tirar aquilo de forma arbitrária. Protege as conquistas sociais. E a estrutura das normas também é peculiar. Mistura regras, que são mais diretas, tipo faça isso ou não faça aquilo. E princípios que são mais abertos, mais abstratos. Exato. O Alex chamava de mandados de otimização. Devem ser cumpridos na maior medida possível. E quando entram em conflito, a gente usa a ponderação. E essa predominância de princípios dá uma flexibilidade, né, para adaptar novas situações. Tem muita flexibilidade. É o que permite que os direitos humanos continuem relevantes. E a base filosófica disso tudo, de onde vêm essas ideias? Tem várias correntes. O justnaturalismo, que diz que os direitos são naturais, inerentes ao ser humano. O positivismo, que foca na necessidade deles estarem na lei, positivados. E teorias mais recentes, tipo moralistas ou discursivas, que buscam o fundamento num consenso ético, numa razão compartilhada. E hoje em dia a visão é mais de complementaridade, né? Essas ideias não se excluem totalmente. Sim, elas ajudam a explicar diferentes aspectos. E isso nos leva direto àquele debate que você mencionou. Universalismo versus relativismo cultural. Esse dá pano pra manga. E como dá? De um lado, a ideia de que os direitos valem para todo mundo, igualzinho em qualquer cultura, o universalismo. E do outro, o relativismo, dizendo que cada cultura constrói seus valores e impor um modelo seria imperialismo cultural. É um dilema real. Como equilibrar isso? Hoje se fala muito em buscar um meio termo. Tipo o universalismo de confluência do Boaventura de Souza Santos? Exatamente. Ou a ideia de um diálogo intercultural. Reconhecer a dignidade como valor universal, Mas permitir que as culturas a concretizem de formas diferentes, desde que não violem um núcleo mínimo essencial. Isso. O desafio é como fazer esse diálogo acontecer de verdade, né? Quem define esse núcleo? É complexo. Sem dúvida. Mas ok, temos os direitos, as características, os debates e a proteção. Como garantir que eles sejam cumpridos? Bom, existem sistemas em vários níveis. Tem o internacional, com a ONU e seus órgãos, Os regionais, como o nosso aqui, o interamericano, com a Corte e a Comissão. e o nível nacional, que na prática é onde a maior parte da efetivação tem que acontecer. A responsabilidade principal é a do Estado. É aqui dentro que a coisa pega, né? Com certeza. E dentro dessa proteção, um ponto final, mas super importante, é a tutela específica para grupos vulneráveis. Minorias, mulheres, população LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Sim, todos esses grupos que enfrentam barreiras extras para ter seus direitos garantidos. Precisam de ações afirmativas, de um olhar diferenciado para que a igualdade seja real, material e não só formal. Para que a dignidade chegue para todo mundo de fato. Exatamente. Então, resumindo esse nosso mergulho, direitos humanos são essenciais, buscam ser universais, mas com respeito às diferenças. Centrados na dignidade, dinâmicos, E interdependentes fruto que debates e lutas, protegidos em vários níveis. e com essa atenção crucial aos mais vulneráveis. É muita coisa, mas deu para ter uma boa visão geral. Deu sim. E fica talvez uma última provocação para quem nos ouve pensar, né? Manda. Considerando tudo isso, especialmente a historicidade e a necessidade de proteger grupos específicos, como será que a aplicação desses direitos universais pode ou talvez deva continuar se adaptando para lidar com novas vulnerabilidades, novas desigualdades que surgem com as mudanças tão rápidas do nosso tempo, tecnologia, cultura? Boa. Desafios que talvez a gente nem tenha mapeado ainda direito. Exatamente. Algo para a gente continuar pensando, talvez até além do que a gente conseguiu cobrir aqui hoje. Fica a reflexão.